Boa tarde, crianças. Boa tarde, família. Vamos para mais um dia de aula com a professora Luciane. Vamos lá? Vamos observar o calendário. Hoje é dia 8 do mês de dezembro do ano de 2020. Agora, olha o registro. Vocês irão registrar no caderno. Hoje é terça-feira, dia 8/12/2020. Nome, faço o nome completo e um lindo dia. Esse é o registro do caderno. Agenda. Hoje iremos fazer Ciências, História e Geografia, livro Buriti, página 93. E Matemática, livro do EMAI, página 87. Abra o livro Buriti na página 93 e vamos fazer a atividade. Para a atividade agrícola, é importante que os solos sejam férteis, isto é, tenham nutrientes, água e gás, oxigênio em quantidade adequada para as plantas se desenvolverem. Número 8. Leia o diálogo e responda às questões. Nossa, Maria, que maravilha de horta! As hortaliças se desenvolveram bem. Pois é, Ana, este solo é uma beleza. Letra A. O que Maria quis dizer com este solo é uma beleza? A Maria quis dizer que o solo é bom para o plantio e é fértil. Letra B. O que o solo deve conter para as plantas se desenvolverem? Então, o solo deve conter nutrientes, água e gás oxigênio em quantidade adequada. Essas são as respostas da letra A e B. Número 9. Tiago é agricultor e vai comprar um sítio. Observe o quadro que apresenta as principais características de 3 sítios. Em seguida, responda às questões. Então, aí é uma tabela que mostra as principais características dos sítios. Então, na primeira coluna, mostra o nome do sítio, que são alegria, esperança e conchego. Depois, na segunda coluna, mostra o solo, como é o solo. O solo alegria, ele é fértil. O solo esperança é infértil. E o solo do sítio aconchego é infértil. Na terceira coluna, se o terreno é plano ou inclinado. No sítio alegria, o terreno é plano. No sítio esperança, o terreno também é plano. E no sítio aconchego, o terreno é inclinado. E na quarta coluna, se existe água. No sítio alegria, existe água. No sítio esperança, também existe água. E no sítio aconchego, não existe água, é ausente de água. Então, essas são as características, esses são os dados que tem nessa tabela.
Agora vamos para as perguntas. Letra A. Em sua opinião, qual desses sítios Tiago deve comprar? Explique sua resposta. E letra B. Por que Tiago não deve comprar os outros sítios? Então, vocês irão responder em cima das análises que fizemos da tabela. Então, tem que ver se o sítio é fértil, se o terreno é plano, né? Porque nós vimos que quando é plano dá para entrar com máquina. Tem que ter água, porque nenhuma planta vai se não tiver água. Então, tem que estudar qual é o sítio mais adequado para comprar, para o Tiago comprar, né? Então, essas são as perguntas e atividade de Ciências, História e Geografia. Agora, vamos para a matemática. Abra o livro do EMAI na página 87 e vamos estudar. Sequência 16, atividade 16.1. Número 1. Numa escola de São Paulo, os gráficos são usados pelos alunos em suas tarefas. A turma do terceiro ano fez uma votação para saber os times preferidos. Eles registraram os resultados de duas maneiras diferentes, usando um gráfico de coluna e um gráfico de barras. Observe-os. Então, aí tem dois gráficos. E o primeiro gráfico é um gráfico de times de futebol preferidos pelos alunos do terceiro ano D. Então, é um gráfico de barras. Então, não se esqueça que esse é um gráfico de barras. E nele está falando os times preferidos do terceiro ano D. Nesse gráfico está falando que 12 alunos preferem o Santos Futebol Clube. Olha lá, número 12 que sobe. E nesse gráfico mostra também que 2 alunos gostam da Portuguesa Futebol Clube e que 6 alunos gostam do São Paulo Futebol Clube. Vamos analisar o gráfico de colunas, que é esse aqui. Nele está falando times de futebol preferido pelas turmas do terceiro ano D. Então, vamos prestar atenção. São os mesmos dados, mas a coluna, o gráfico é diferente. Então, vamos observar. Então, nesse gráfico, observe. Ele é diferente, mas usa os mesmos dados. Nele também está falando que 12 alunos torcem para o Santos Futebol Clube, que 2 alunos torcem para a Portuguesa e 6 alunos torcem para o São Paulo. Olha que legal! Então, a gente tem que aprender os vários tipos de gráfico, né? Então, aqui estamos estudando o gráfico de coluna e o gráfico de barras. Agora vamos para as perguntas. Letra A. Escreva um texto comentando o resultado das pesquisas. Então, vocês devem escrever que são 2 gráficos diferentes, mas que usam os mesmos dados. Um é de coluna e outro é de barras. É isso que vocês devem escrever na letra A. Letra B. Explique as semelhanças e as diferenças entre os 2 gráficos. A semelhança é que são os mesmos dados.
E a diferença é que são gráficos diferentes, um é de coluna e outro é de barra. Letra C. Faça um levantamento de dados em sua turma sobre times de futebol preferidos e construa gráficos para divulgar o resultado. Como não estamos na sala de aula, vocês podem fazer essa pesquisa aí em casa, tá bom? E realizar o gráfico. Essa é a atividade de hoje. Se não quiser fazer o gráfico, não tem problema. Só dá os dados para a gente, tá bom? Beijos, crianças. Até amanhã, se Deus quiser.